Todos encontraram? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Vou ler de novo o versículo 4 e o 5. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, 6 também, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Deus, nós já cantamos, nós já ofertamos, nós já oferecemos sacrifício dos nossos lábios ao Senhor, e agora nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso para conosco e venha falar aos nossos corações. Que cada um dos teus filhos seja envolvidos na atmosfera da sua palavra, e que cada um de nós, Senhor, possamos receber a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor nesta noite. Que o Espírito do Senhor venha de maneira maravilhosa, poderosa, e fale a cada coração, em nome de Jesus. Nós queremos te dar liberdade para o Senhor atuar no nosso meio. Com curas, com libertação, com transformação de vida. Senhor, toque os nossos corações com a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe uma mensagem, a bem-aventurança esquecida, e a segunda parte é Micaías, o profeta. Está aqui, tem 30 aqui. Depois vocês pegam o que quiser. Quem gostar de ler, né? Eu acho que essa mensagem, a bem-aventurança esquecida, eu acho que eu usei ela para pregar lá num sítio no Bom Renato. Acho que na outra que eu tinha, ela tinha uma rosa na capa, e é uma mensagem muito boa. Eu acho que é a mesma. Vocês têm que ler para ver se é. Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam: de onde vieram os 3? O profeta está fazendo uma afirmação que não existe trindade. E aí ele diz: já que isto é histórica e escrituristicamente verdade, de onde vieram os 3? A doutrina da trindade. Então nós vamos caminhar dentro disso aqui.
Firmou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 DC. Esta Trindade, uma palavra absolutamente não escriturística. Todo mundo sabe, né? A palavra Trindade não existe na Bíblia. Verdade? Foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais, como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Então, ao invés de eles orar a Júpiter, aos astros celestiais, como o Sol, 25 de dezembro, os romanos comemoravam o dia do Deus Sol. Aí, quando eles aderiram ao cristianismo, por conveniência, porque o reino político de Roma tinha ferido uma ferida mortal e estava em decadência, e como o cristianismo estava em plena ascensão e crescimento, eles, em uma estratégia para poder fortalecer politicamente o seu reino, aderiram, entre aspas, do cristianismo e começaram a fazer mudanças dentro da igreja. Um grupo de cristãos que aceitou ficou sendo a igreja verdadeira, a igreja do Estado, que tinha apoio político, apoio financeiro. E a outra parte que resistiu ao sistema, que não caiu no emaranhado que eles estavam fazendo para apanhar os cristãos, eles foram simplesmente considerados como hereges e foram caçados e mortos aos milhões. E uma coisa importante é que eles mudaram, colocaram que Jesus nasceu dia 25 de dezembro para dar uma roupagem, à sua velha religião. E eles que oravam para os mortos continuam hoje orando pelos mortos. Eles que adoravam ídolos, criam em imagem de Deus, eles eram politeístas, continuam crendo em imagem de Deus, embora usando terminologias e nomes de personagens bíblicos. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Isso aqui a gente tem que ter muita sabedoria, porque tem gente que pensa que é só Jesus. Ele não é assim. A Bíblia fala do Pai, a Bíblia fala do Espírito Santo, a Bíblia fala do Filho. Tem gente que tem medo de falar, usar a palavra Pai, usar a palavra Filho, usar a palavra Espírito Santo, a frase, a palavra, o nome. Tem gente que tem medo de falar isso porque pensa que está contrário à mensagem. Não, o que nós precisamos saber, conforme que nós estamos estudando a revelação de Jesus, é conhecer a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Porque conhecendo Jesus,
você vai conseguir transitar dentro desses textos bíblicos sem nenhuma dificuldade. Você vai ver Jesus orando ao Pai naturalmente. Você sabe o que é isso. Entendeu? Você vai ver Jesus sendo batizado por João, Jesus lá dentro do Jordão, uma pomba descendo em forma corpórea, o Espírito Santo descendo, né? Em uma forma corpórea de pomba, e uma voz falando. E você não vai ter, isso não vai te trazer, não vai ser tropeço para você pensar que Deus é três pessoas distintas. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus é um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, se a Bíblia diz que é um, por que eu vou falar que é três? Ou dois? Ou quatro? Ou... Então, o que eu tenho que usar? As palavras e o que a Bíblia diz. Mas eu sei que Pai, Filho e Espírito Santo não faz de Jesus pessoa, ou de Deus pessoas distintas. Porém, isso não são apenas títulos de uma e a mesma pessoa. Então, vou voltar nesse parágrafo que no início dele. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com três ofícios ou manifestações. Eu já falei aqui, todo mundo sabe, ofício é aquilo que o homem é. O meu ofício é mecânico, eu sou mecânico. Então, assim, outro tem outros ofícios, é a profissão dele, é o que ele faz. Então, Jesus, Deus tinha três ofícios ou manifestações. Ele manifestou como Pai na criação. Ele manifestou como Filho quando nasceu da manjedoura. E ele manifestou como Espírito Santo quando em Pentecostes foi derramado como língua de fogo repartida sobre cada um deles. Então, isto não faz de Deus mais de uma pessoa. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas, três pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui em Apocalipse, que Jesus é o que era. O que era, o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o que quer dizer que ele é A até Z, ou o tudo, ou tudo isso. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. Amém. Amém? Então, quando nós vemos a Bíblia falar de Pai, de Filho, de lírio dos vales, de rosa de Saron, de estrela da manhã, e aí vai, são muitos os títulos. Você saiba que ele está falando de um único Deus. Na Bíblia, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira, ou segunda, ou terceira pessoa aqui.
Eles dizem, é o mistério da Trindade. Mas a Bíblia não diz mistério da Trindade. A Bíblia diz mistério da piedade. Amém? Então vamos ler de novo a escritura que o profeta leu aqui. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Quem se manifestou em carne? Jesus, não foi? Deus se manifestou em carne. Jesus foi a manifestação de Deus. Então aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Aí o profeta comenta: isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne, um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Amém. Amém? Aleluia. Segura isso aqui, ó. Segura essa frase aqui, ó. Deus veio numa forma humana. Aí o profeta comenta, prossegue: isso não fez dele um outro Deus, um segundo Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Se nós citarmos no primeiro Evangelho de São João, capítulo 1, nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo, como o anjo do concerto. Vou voltar, por errado. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. Amém? Então Israel andando, saiu do Egito, aquela multidão de gente, animais, velhos, jovens, crianças, aquela multidão de gente, entraram no deserto. O sol esquentava, calor do dia, escaldante. Os velhos morreriam, as crianças desidratariam, animais morreriam, viraria epidemia. Mas o que aconteceu? Esse mesmo Deus se manifestou como uma coluna de nuvem, cobria o sol sobre eles. Então eles podiam andar durante o dia sem sentir calor. Era refresco, era frescor, era ar-condicionado para eles. Quando escurecia, o que aquela nuvem virava? Aí, à noite no deserto, sai do calor e entra frio. Aí Deus se manifestava como uma coluna de fogo. E eu penso que ele não só clareava, mas ele aquecia também. Amém. Amém? Então Deus fazia tudo isso. E isso não faz dele mais de Deus. Essas coisas que nós temos que pensar. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No tempo, ele anunciava a sua vinda com uma grande nuvem.
Então um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. E Isaías profetizou isso aproximadamente 730 anos antes de acontecer. Porque o mesmo Senhor nos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora imagine para você ver, que profecia maluca. Uma virgem conceber. E quando isso foi para cumprir, ela perguntou para o anjo: mas como se pode ser isso, visto que eu não conheço o varão? Aí o anjo disse para ela: fará sobre ti sombra, o Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Amém. No tempo, ele anunciava a sua vinda como uma grande nuvem. Então um dia ele foi manifestado em um corpo de carne, nascido virginalmente, que foi preparado para ele. Amém? O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne, e habitou como um homem entre homens, mas ele era o mesmo Deus. Amém. Vocês já pensaram as pessoas cuspirem no Criador da terra? No Criador dos céus, das estrelas, do mar? Vocês já pensaram as pessoas colocar uma venda nos olhos dele, bater nele com um pedaço, com uma cana, como a minha Bíblia diz, e dizer assim: profetiza quem te bateu? É lógico que ele sabia. E o irmão Lauri cantou: podia chamar 10.000 dos anjos. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez nada disso. E as pessoas continuaram pensando que elas eram inteligentes, que elas eram sábias, que elas conseguiam entender tudo, que elas conheciam a lei de Moisés. Elas estavam baseadas nas suas religiões, e hoje é a mesma coisa. As pessoas pensam que porque fez um curso no seminário, elas sabem muito. Sabem nada. Jesus, eles perguntaram para Jesus assim: é lícito pagar imposto para César? Querendo apanhá-lo, né? Querendo que ele falasse: não, você não deve pagar imposto para César não, porque César é contra o povo de Deus, contra Israel. Aí Jesus falou assim: mas de quem que é? O que é que tem escrito aí? De quem que é a inscrição que está na moeda? Aí eles pegaram a moeda, olharam e falaram: é de César. Eu falei: então dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles pensavam que sabiam alguma coisa. E hoje as pessoas pensam que sabem alguma coisa. Nós pensamos que sabemos, mas na verdade só a misericórdia de Deus para nos sustentar. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Amém? Amém. Nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Vou ler de novo. Isso aqui a gente tem que ler e reler, porque isso tem que ficar na mente da gente. Isso tem que penetrar no nosso coração. Porque às vezes, quando vem o contraditório, né? Quando vem o contraditório, se você não tiver firme na convicção, aí você, será? Balança. Vem a dúvida. E o contraditório vem. Vem, mas vem forte. Mas Deus sempre dá sabedoria. Vou botar mais uma vez aqui.
Certa vez eu estava trabalhando na oficina e um pastor que é amigo meu, gente boa, eu gosto dele. Conserto carro para ele, a gente conversa, bate papo, gente boa. Só não crê na mensagem, né? É gente boa, mas não crê na mensagem, pensou? Aí nós estávamos falando sobre lavar pés, né? E aí a discussão foi lá e tal. Aí ele chegou e falou assim: não, qualquer dia eu vou pôr todo mundo com a língua de fora lá assim, vou passar lavando a língua de cada um. Aí, você sabe o que é um trovão? Jesus trovejou na minha boca, mas a Bíblia diz que aquele que está limpo não necessita lavar senão os pés. Acabou a discussão, acabou a briga. Então, Deus sempre, o contraditório aparece, mas Deus sempre dá a palavra. Amém. Amém? Se você tiver convicção do que você crê, Deus sempre vai te sustentar. Amém. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. É certo? Amém. São João 14. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Foi assim que Jesus disse? Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade. Você sabe o que é plenitude? Uma coisa plena, total, né? Absoluto, total. Nele, em Jesus, habitava toda a plenitude da divindade. Amém? Então, nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro que isso. Aí o profeta falando, não tem jeito de ser mais claro que isso. Mistério, o profeta afirma, sim, é um mistério. Mas verdade real, não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas então, ele não pode ser 3 agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Amém. Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus, e vou voltar para Deus. São João 16, 7. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através da sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Paulo caiu por terra. Saulo de Tarso, então, ele caiu por terra, caiu com o rosto em terra. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria, de volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Amém. Amém? Vamos ler essa frase de novo para ficar bem gravado? Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante, quando ele apareceu a Paulo, ou a Saulo. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria, de volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Amém? Isso é exatamente como João viu isso. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Amém. Aí você fica olhando assim, pensando:
personagens bíblicos que aproximaram de Jesus. As pessoas aproximavam de Jesus naturalmente, não acontecia nada. Podiam esbarrar nele, conversar com ele, viajar de barco com ele, era normal, era uma pessoa normal. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela pensou assim: se eu tocar, eu vou ser curado. Aí ela foi com um gesto de fé, e quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e perguntou para os: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: estão todo mundo te tocando. Ele falou assim: mas alguém tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. Amém. Zaqueu queria ver Jesus. Eu tenho que ver Jesus porque eu estou ouvindo falar, minha mulher tem falado que ele é um profeta, que ele faz isso, fez aquilo. Eu vou ver se ele é profeta mesmo. O irmão Branham descreve a história. Zaqueu foi lá, a multidão era muito grande, ele não conseguiu ver Jesus. Aí ele teve uma ideia: vou subir uma árvore. Ele correu, subiu na árvore, e quando Jesus vai passando debaixo da árvore, ele olha para cima e chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Então, aproximar de Deus requer reverência, requer fé, requer atitude de humildade, requer definição. Vou aproximar de Jesus para isso. Eu vou orar para isso. Eu vou pedir isso. Definir o que nós queremos. Às vezes nós oramos assim de forma aleatória: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meus negócios, abençoa. Pronto. Mas, e se Deus perguntasse: mas você quer que eu faça o que lá? Você quer que eu abençoe o quê? Em que sentido? Você quer o quê? O que você quer que eu te faça? Jesus perguntou para o céu: Senhor, eu quero ver. Então vê. Eu quero ver. Então, às vezes, eu estava pensando um pouco sobre oração, e porque às vezes nós vamos orar e nós ficamos falando tudo bem, ótimo, falar, bom, mas eu penso que se nós chegar diante de Deus e falar com ele: Senhor, eu quero tal e tal coisa, eu quero receber isso, definir, Deus vai responder e você vai ver a resposta de Deus. Amém. Vai ver, vai ser claro. Vai ser claro, vai ser nítido. Você vai perceber, falar: a resposta da minha oração chegou. Amém. Aconteceu aquilo que eu falei para Deus. Às vezes nós oramos de forma aleatória. O que você quer, ô cego? Eu quero ver. Então, é agora. Vamos mais um pouquinho aqui para nós encerrar. De volta à mensagem, a mesma forma que ele era antes que ele retivesse, se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está no seio do Pai. Me lembrei de uma história é um conto, eu não sei se é verdadeiro ou se é apenas uma história. Mas diz que dois jovens chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo?
Aí ele pegou uma peneira e deu para cada um. Falou assim: vai lá no rio, enche essa peneira de água e traz para mim. Aí eles foram. Chegava lá, batia a peneira na água. Quando ele levantava a água, ia de novo. Deve ter um jeito, né? Até que vai, porque tem que encher. E vai. Quando chegou lá, 10 horas da manhã ou mais, pastor, vou lá ver o que você está aprontando lá no rio, que até agora não chegou, né? Aí chegou lá, olhou, um estava sentado lá no barranco e falou assim: pastor, não tem jeito. Não tem como essa peneira ir cheia de água daqui para lá. Então deve ter alguma coisa errada. E o outro continuava lá. Aí ele contou para o pastor: pastor, quando eu enfio a peneira lá, ela fica cheia. Mas quando eu tiro, ela esvazia. Você encontrou a forma de ser cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tem que estar mergulhado lá. E às vezes nós não fazemos isso. Nós só lembramos que existe Deus, lembramos que existe Bíblia, lembramos que precisa de orar só no dia do culto, só na igreja. E isso não deve ser assim. Nós precisamos de estar na presença de Deus. Amém. Transbordando deles, imergido lá. Que aí não tem como, vai ficar cheio. Porque se sair um pouquinho, aí o Espírito Santo vai embora. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhe tinha falado: eu nasci um branco. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é um nome, não um título. E o nome desses títulos, seguramente, como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e põe-lhe um nome. Bebê é o que ele é, filho é o título. Então você lhe põe o nome João Henrique Moreno. Você não batiza apenas no nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo, e houve até antes de Jesus, nosso Salvador, mas há somente um deles nascido, o Cristo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então só existe um nascido ungido, né? Os outros não têm missão, não são Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Tem gente, os católicos gostam de dizer isso, que Jesus é o Filho eterno de Deus. Jesus teve princípio, ele nasceu aqui no mundo, então ele não é um filho eterno. Isso é errado. Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus Jeová, é o Deus eterno, Jeová manifestado em carne. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era o Verbo.
e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça nossa paz, e sempre presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, Ele tem somente um nome humano, e esse é Jesus. Não fique confuso, porque Ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tríplice. Na terra Ele era um profeta, no céu Ele é o sacerdote, e retornando à terra Ele é Rei dos Reis. Amém. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é Ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão, um que pode compadecer das nossas fraquezas, e há de vir. Esse é o Rei vindouro. Na terra Ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que, se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados do povo. Amém? Amém. Uma coisa, irmãos, que nós temos que saber, que o que nos faz diferente do sistema denominacional é crer em um profeta, é crer em uma mensagem. A única coisa que nos faz diferente. Se nós não crêssemos em um profeta, não crêssemos na mensagem, nós seríamos como qualquer outra igreja, igualzinho, sem diferença nenhuma. Por quê? Porque nós não saberíamos essas coisas. Mas quando nós recebemos um profeta, na qualidade de profeta, a Bíblia diz: você recebe galardão de profeta, recompensa. E quando você recebe a recompensa de profeta, você fica sabendo, você vê o que o profeta vê. Amém? Quem é que deu crédito na pregação de Isaías? A virgem vai conceber. A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas não acreditavam, é impossível isso acontecer. Hoje nós estamos pregando a volta de Jesus. Nós estamos pregando uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento, que nos dá conhecimento para nos levar a viver uma vida digna do Evangelho, de acordo com a vontade de Deus. E ao viver essa vida, nós estamos nos preparando para quê? Para sermos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém. Só que para isso acontecer, nós estamos pregando que os que morreram em Cristo, vai voltando aí, nós estamos 2000, 1900, 1800, 1700, 1300, 1900, 800, 700, 500, 200, 300, 100, no ano, 50 anos depois de Cristo, nós estamos pregando que essas pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar. Amém. Agora, isso parece loucura, né? O sujeito morreu há 2000 anos, vocês estão falando que ele vai ressuscitar? E que depois que essas pessoas ressuscitar, vocês vão ser transformados? Isso é só crente que crê. Pode rir igual eu ri, não, que ficou muito feio, né? As pessoas não acreditam nisso. Mas nós estamos estudando, preparando a nossa vida para esse acontecimento. Amém. Esse evangelho, essa mensagem é pregada para isso, para te deixar pronto para essa hora. E pelo que nós sabemos, hoje é o tempo mais próximo dessa hora. Daqui 5 minutos será o tempo mais próximo. Amanhã será o dia mais próximo. Depois de amanhã será o dia mais próximo.
Mas o certo é que vai acontecer, porque Jesus prometeu. Amém. Amém. E se Ele prometeu, Ele sempre cumpre a sua palavra. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. Senhor, eu sei que essas coisas, elas são até difíceis de entender, olhando naturalmente pelo raciocínio humano, mas até mesmo os discípulos, eles tiveram o seu entendimento aberto para que eles pudessem compreender as Escrituras. Amém. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles caminhavam falando das coisas que tinham sucedido. Aquele viajante chega, abre a Escritura, mostra para eles, os corações deles ardem e eles não percebem que é Jesus. Mas quando Jesus quis se revelar a eles, Ele pegou o pão e fez da mesma forma que Ele sempre fez. E eles disseram: "Oh, é o Senhor." Naquele momento o Senhor desapareceu das vistas deles. Senhor, se o Senhor desejar revelar a palavra a nós, e eu sei que o Senhor deseja, porque o profeta diz que o Senhor é muito mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos de ser abençoados. Então, Senhor, abre o nosso entendimento. Sim, Deus. Revela, esclarece, tira toda dúvida, tira tudo que atrapalha a pessoa a entender essas coisas e crer nessas coisas. Porque às vezes, Senhor, o importante não é entender, o importante é crer. Mas o Senhor disse: "Conhecereis a verdade, Amém. e a verdade vos libertará." Amém. E o Senhor disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E o Senhor disse: "Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Amém. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, que toda dúvida, que todo questionamento, que tudo caia por terra, e que essa palavra possa ser límpida, clara e absoluta para cada um de nós. Amém. Pai, eu oro para a cura e para a libertação de todos aqueles que estão necessitados nesta noite. Se há alguém, Senhor, que tem necessidade aqui, eu levanto a minha mão em favor dele e clamo por misericórdia. Senhor, e aqui estão os nomes escritos neste caderno. São vários nomes, eu coloco a minha mão sobre eles e te peço uma bênção especial em favor dessas vidas. Eu não sei o que elas precisam, se é cura, se é libertação, se é bênção financeira, se é solução de problemas na família. Pai, eu não sei, mas o Senhor conhece e nós te pedimos a bênção em favor dessas vidas, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui, o Senhor nos permitindo. Vá, segura a sua bênção que você pediu, continue crendo, não duvide que a vitória é sua. Amém? A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Obrigado a todos que vieram nessa noite, Deus os abençoe no nome de Jesus. Se esforce para vir quarta, nós vamos fazer um resumo do que foi falado nesse momento.